Você sabe organizar um ambiente para a sua sessão de intervenção? E é isso que a gente vai conversar hoje no Pode Criar, e eu sou David Sampaio. E aí, gente, como que a gente pode organizar a nossa sessão pensando que a gente faz uma intervenção naturalista? Isso é certo? Então, o ambiente ele é uma estratégia, né? A gente precisa adequar esse ambiente para a criança. Então, a gente tem que pensar em algumas coisinhas que fazem toda a diferença. Desde o mobiliário, onde você precisa colocar algumas estantes, né? Para, tipo, deixar alguns objetos, a criança pedir uma ajuda. Também trazer uma zona que é a zona de segurança e de interação com a criança, onde ela sabe que ela está ali, se sente segura. Um tapetinho, um puff, um lugar, né? Que ela consegue construir ou brincar, até a relação dos próprios brinquedos que você escolhe para o momento que essa criança entra na sua sessão. Porque, assim, a gente fala muito de seguir liderança, né? Isso. E aí a gente vai o tempo inteiro seguir liderança, Será né? que é tudo Será solto? que é? Será que a criança vai sempre pegar aquele brinquedo e eu vou sempre para aquilo ali? Eu não posso também escolher? E aí a gente pode escolher. É muito importante que a gente faça isso. E a gente pode trabalhar, e isso ajuda também que a gente não se perca dos nossos objetivos terapêuticos. Legal. Porque quando a gente organiza um ambiente sabendo o que eu preciso estimular, então eu vou colocar tal brinquedo, porque eu sei que nesse brinquedo eu consigo trabalhar isso. E aí também outra coisa importante é, com aquele brinquedo eu consigo pensar em variações. Eu já sei mais ou menos quais são as variações que eu posso fazer. Organizar esse ambiente, eu acho que é a primeira questão que diz que o terapeuta ele tem um plano a seguir, Isso. ele tem objetivos e ele fez um planejamento. Porque o ambiente, ele é uma fonte de estratégia, né? Então, se eu preciso que essa criança me solicite algo, não vai, esse algo que ela mais gosta não vai estar totalmente fácil. Isso pode ser uma oportunidade. Quando eu faço esse arranjo ambiental, eu estou oportunizando que não apenas eu inicie as interações, porque o ambiente ele já vai ser propriamente um antecedente para que eliciar aquele comportamento. Então, se eu quero que essa criança me solicite algo, eu posso colocar algo alto, que ela tenha interesse para ela apontar, para ela me pedir. Se ela gosta muito de bolha, eu posso colocar a bolha mais fechadinha, né, para que ela precise pedir ajuda. Então, eu vou pensar no meu plano e pensar em oportunidades para eliciar aquele comportamento sem que eu seja todo momento a fonte de antecedente. Isso. O ambiente Perfeito. vai me ajudar nisso, fazer É. esse arranjo desse ambiente. E o que eu acho legal também em ambiente é a gente dividir espaços também para sinalizar que terminamos aquela atividade, auxiliando o processo de função executiva e a gente mudando. Eu acho que isso também Fazendo a faz transição, né, de uma atividade para além de fazer outra. transição, também assim, isso aqui eu posso fazer na mesa, mas isso aqui eu posso fazer deitado no chão, sabe? Uma coisa Vai muito variando. legal que faz no Jasper são as expansões. E as expansões de rotina de jogo, elas podem partir da mesa para o chão. Então, você faz conexões, como eu posso montar uma pista e da pista que tá ali na mesa, ela vai para o chão. Sim. Então, a Perfeito. criança pode descer numa rampa na mesa que vai para o chão. Então, a gente consegue. E aí, como é que a gente vai fazer isso na hora que eu tô com a criança na sessão? Não. Eu preciso previamente construir a rotina de jogo para quando a criança entrar, primeiro, ela ter pistas visuais do que ela vai conduzir Que é ali. um antecedente. Um antecedente, exatamente. E depois dar continuidade fazendo Isso conexões. facilita, porque o próprio ambiente já está dando sinal para ela da Sim. aproximação, dessa expansão desse jogo, de ampliar esse Porque ela brincar. ainda não faz isso sozinha, né? Isso a gente E aí precisa eu não preciso preparar. todo momento ficar assim, não, é isso daqui que a gente vai fazer, não. O Não. ambiente ele já vai seguindo o curso, é igual aquelas linhas do aeroporto que estão mostrando vai. para onde a gente vai. vai. Só que isso só pode ser feito, ou só dá pra gente fazer isso se eu pensei antes, se eu peguei aquele brinquedo, pensei em variações, pensei no plano do meu paciente. Então vocês estão me falando que para eu construir, preparar esse ambiente, eu tenho que partir daquilo que a criança gosta e oportunizar momentos de Através, expansão desse brincar a Através partir... desses materiais, desses Isso. brinquedos. Porque olha só, se eu for trabalhar ali com um brincar, uma rotina de jogo de trânsito.
Uhum. Eu posso ter ao lado ferramentas. E ao outro lado eu posso ter um posto de limpeza, né? De Uhum. Lava Lava Jato. Lava Jato. Jato, isso. E depois eu posso ter algum ônibus parado. E aí eu montei ali, ó, uma rotina de jogo que as coisas se conectam. Uhum. Porque sempre, de uma hora para outra o carro pode quebrar. E aí eu, opa, ferramentas. Eu vou dar uma pista ali visual para essa criança para ela iniciar a brincadeira. Sem eu Lembrando dizer, olha, tenho ferramentas. Lembrando que, só te cortando um pouquinho, Ju, e eu passo a palavra para você. Lembrando que a gente faz isso, desse exemplo que você deu, porque a gente sabe que essa criança já está construindo a brincadeira Sim, um brincar simbólica. simbólico, não é? perfeito, E aí, exatamente. passo Agora, a palavra uma para coisa você. muito importante de organização do ambiente que a gente não pode esquecer é de ensinar isso para os pais. Uhum. Porque em casa, muitas vezes, eles não sabem como preparar esse ambiente para aquele momento que Maravilhoso. eles estão brincando com a criança. Então, uma coisa que eu faço muito na intervenção é ir na casa da criança, ajudar os É pais a organizar o quarto de brincar. Você o consegue ambiente dar de exemplos de como que brinco. você pode, como os terapeutas que estão aqui nos assistindo e até mesmo os pais podem organizar o ambiente doméstico para favorecer Sim, essa aprendizagem da Vou dar um criança? exemplo que aconteceu esses dias, que eu fui na casa de uma criança e a partir dos vídeos da família eu pude ver que era um ambiente com muitas informações, muitos brinquedos espalhados e a criança não brincava com nada. Se Então, distraía uma facilmente. simples orientação minha para a família foi, olha, vamos setorizar esses brinquedos, vamos categorizar, colocar em caixas, vamos guardar um pouco, não precisa ficar De tudo tudo, né? disponível. E aí, uma coisa muito legal, a mãe tá me falando, nossa, ele tá brincando com tudo, porque a gente tem feito rodízio de brinquedos em casa, e a criança, quando tava tudo ali disponível, ele não tava brincando com tudo. Então, agora a gente coloca os preferidos, a gente vai rodando com alguns que ele já tem interesse, a casa já tem um lugar, já tem mesinha para eles brincarem de coisas mais estruturadas, já tem um lugar de chão, de tapete, um lugar para Já crianças ajuda, né? Assim, o regular. ambiente, ele vai direcionando também o nosso comportamento, Sim, né? exatamente. Uma das coisas Não que eu adianta conseguir só gosto- isso no consultório, a gente tem que levar isso Precisa. para casa Uma da das coisas que eu criança. gosto de fazer são os rodízios, né, de brinquedos. Então eu Isso. ensino os pais a fazer esse rodízio. Então, passa Como que a 15 gente pode dias. fazer esse Isso, rodízio? então, passa 15 dias, seleciona 10 brinquedos. Fica com aqueles 10 brinquedos. Só que agora, o que eu tô fazendo com o nosso checklist? Eu consigo mostrar para os pais o nível de brincar da criança e Facilita coloco muito. para a escolha Escolher, dos né? brinquedos. Então, se a Perfeito. criança está no exploratório, a gente vai escolher mais ou menos ali 10 brinquedos. Ou 5 a 8 brinquedos exploratórios e 2, 3 funcionais, né? Porque Pra a gente criança pode fazer a pegar, por expansão. exemplo, assim, essa criança que tá no exploratório pegando uma bolinha e jogando, Sim, eu posso pegar sim. um pote de... esses Sorvete. potes, tipo de sorvete, ou mais, se for transparente, melhor ainda. Aham. Pra Basta um colocar buraquinho, dentro. comecei a levar isso para um funcional. Sim. Então, Sim. assim, a ideia é sempre, se eu tenho, ele tá brincando com essa bolinha ali, mas se eu tenho no ambiente um outro recipiente que já vai direcionar para um outro tipo de Pra fazer uma ação, outra ação. a gente já está auxiliando nesse processo, né? Isso. E isso que Ju falou foi bem interessante, porque no ambiente também a gente faz gestão de atenção, né? Então, assim, total. vamos supor que aqui tá toda a minha parede de brinquedo. Se a criança tá aqui, ela tá totalmente vendo todas as opções. Sim. Aham. E aí, se a gente muda ela de posição, ela tá para a parede branca. Então, isso também pode favorecer para ela não se distrair tanto Sim. e ficar mais Isso. focada em mim. E são coisas simples Sim. que a gente sabe, mas os pais muitas vezes não Sim. sabem, né? Eu já fui em casa de criança que o quarto era gigantesco, com muitos brinquedos, televisão, então a criança brincava com a TV ligada e aí ela não estava nem Sim. orientada para brincadeira, nem orientada para o outro, e aí o barulho da TV, quando a gente vai limpando o ambiente, a gente consegue, pensando que a gente também quer trabalhar Não. orientação social, E assim, né? às vezes a gente tem pacientes que têm hiperfoco. E aí eles ficam muito fixados em alguns objetos. Se eu deixo esse ambiente com esse tanto de carrinhos, São nossos eu vou concorrentes. perder oportunidades da criança aprender a brincar de outra forma. Perfeito. Então, assim, a organização do ambiente, isso é fundamental para a gente conseguir engajamento da criança uma e estratégia permanência, potente, né? né? E permanência da criança também naquela Sim, sim, atividade. Então, a gente precisa de setorizar brinquedos, pensar em quais locais são mais adequados para
trazer determinada atividade, por exemplo, nós vamos desenhar, vai ser na mesa. Nós vamos brincar de carrinho, pode ser no chão. Nós vamos ler um livro, pode ser na mesa e pode ser no chão. E em casa também ajudar os pais a fazer esse tipo de organização para a criança também conseguir se manter mais organizada ali naquele ambiente e conseguir um aproveitamento daquele espaço e dos brinquedos que ela tem, não é? Então é isso, gente. Eu achei que foi ótimo essas dicas. Gostei muito. Espero que você também tenha gostado. E a gente se encontra em um próximo episódio. Tchau, tchau.